Queridos amigos, muita paz a todos. É uma satisfação, uma alegria imensa poder estar com todos aqui nesse momento tão especial de pandemia que estamos vivendo e a oportunidade abençoada que as instituições religiosas e as casas espíritas em especial estão tendo de realizar lives, palestras online. Com certeza estamos vivendo um momento histórico muito enriquecedor. Então, muita paz a todos, uma excelente noite, que o amor de Jesus possa nos abençoar e nos envolver em mais um período de reflexão, de aprendizado, de troca de ideias. Não esqueçam aqueles que ainda não o fizeram de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, de compartilhar o vídeo, se possível, para que a casa possa crescer e a doutrina, acima de tudo, a mensagem de Jesus possa crescer e possa se espalhar cada vez mais. Então, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus abençoe a todos. Vamos ler uma página, como de praxe, para logo em seguida fazer a nossa oração, ok? A nossa página é do livro Fonte Viva, esse livrinho aqui, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tá? E a página é: Vivamos calmamente, que procureis viver sossegados, Paulo. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossas consciências para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar pela harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras, assim, estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia em favor de nós mesmos. Emmanuel. Vamos então fazer a nossa oração. Bom e amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, Senhor, em mais um momento de trabalho em Teu nome. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos proteja, a nós, os nossos lares, nossos familiares e amigos, envolvendo-nos na saúde, na paz e concedendo-nos amor e fé, esperança e coragem para prosseguir cada vez mais nas lutas e trabalhos do dia a dia. Se conosco, Mestre da vida, que Teu amor possa nos abençoar em mais uma noite, ao mesmo tempo em que, acima de tudo, Te agradecemos e Te louvamos hoje e sempre. Muito obrigado por tudo e graças a Deus. Meus amigos, muita paz a todos, mais uma vez, para aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, é sempre uma alegria, uma honra muito especial estarmos juntos para essas reuniões que sempre fazemos semanalmente aqui do Centro Espírita Luz e Verdade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa atividade dessa noite, que Deus nos abençoe. A nossa temática é os perigos do materialismo. Quando nós falamos a respeito do materialismo, e nesse mês, em setembro, nós estamos trabalhando a questão da valorização da vida. A vida precisa ser valorizada constantemente. Todas as temáticas das nossas reuniões desse mês estão voltadas para a valorização da vida, por conta da campanha que em setembro sempre se faz de combate ao suicídio e da valorização da vida de uma forma geral. E a nossa temática de hoje é os perigos do materialismo, como dissemos, porque o materialismo está diretamente ligado a essa realidade da valorização
da vida. No caso, o contraponto do materialismo é o que valoriza a vida. O materialismo em si, ele desvaloriza a vida. Por isso, devemos combater o materialismo o máximo possível. Nesse mês, então, da valorização da vida, é muito importante refletir sobre o materialismo. Quando nós falamos em materialismo, muitas pessoas pensam que está se falando apenas no dia a dia, que fulano é muito materialista e então é porque é uma pessoa que faz isso, ou faz aquilo, ou tem determinadas atitudes em determinadas situações. Isso também é uma certa verdade, mas o materialismo em si, ele é algo muito mais profundo do que isso, pura e simplesmente. O materialismo, ele é uma concepção filosófica, e essa concepção filosófica é uma ideia que viceja na mente de muitas pessoas, e é muito antiga, tão antiga quanto a própria humanidade, a ideia materialista, que é uma ideia que diz que a prioridade da vida é a matéria e que o gozo dos bens materiais, o apego aos bens materiais, é basicamente a dedicação que nós devemos ter, a realidade que nós devemos ter. Evidente que isso não é generalizado. Há pessoas que são materialistas, que não têm crença em nada a nível espiritual, e, no entanto, são pessoas boas e não se dedicam diretamente aos gozos apenas da vida material. Não estamos dizendo que todo materialista é uma pessoa má. Não é esse o conceito. No entanto, a ideia materialista para a humanidade. Pelo contrário, é uma ideia um tanto nociva para a humanidade, a ideia materialista. O materialismo, então, como dissemos, é uma concepção muito antiga e, basicamente, é a negação de toda e qualquer crença em uma realidade espiritual. O materialismo, o materialista que segue o materialismo, ele não acredita em vida após a morte e tudo mais que deriva disso. A vida espiritual, a crença em Deus, a reencarnação, tudo que diz respeito a essa realidade de algo além da matéria, o materialista é contra. Isso traz danos terríveis para a nossa sociedade, porque a ideia materialista, ao negar toda a concepção de espiritualidade, faz com que nós nos voltemos apenas para a matéria. E quando o ser humano se volta pura e simplesmente para a matéria, inúmeros problemas vêm, porque a nossa vida ela é regida por valores espirituais. O século XIX, ele foi o ápice do materialismo, filosoficamente falando. Algumas pessoas imaginam que o ápice do materialismo esteja sendo o momento atual que estamos vivendo. Pode ser, pode até ser que o ápice do materialismo seja o momento. Eu, particularmente, não acredito muito, até porque hoje nós vivemos um ambiente de espiritualidade muito forte. Apesar dos problemas que a nossa sociedade enfrenta no mundo inteiro, não só no Brasil, nós vemos um clima de espiritualidade, uma presença nas religiões, nas igrejas, nos centros espíritas, nas instituições, a crença em Deus, na vida após a morte, muito presente nas pessoas. Mas muitas pessoas consideram o momento atual como o momento mais materialista da história. No entanto, olhando para o século XIX, que foi considerado, que é considerado por muitos o ápice da concepção materialista, porque ali naquele período a humanidade estava vivendo o apogeu desses conceitos. Porque durante tantos anos, tantos séculos, houve um certo rechaçar do lado intelectual, houve uma certa imposição autoritária de governantes, o chamado regime absolutista, onde os reis mandavam e desmandavam e as pessoas pura e simplesmente deviam obedecer. Nós tivemos ali a derrocada de inúmeras concepções religiosas por conta da Santa Inquisição, o período da Santa Inquisição, que infelizmente misturou os interesses religiosos com os interesses políticos e fez com que mortes fossem provocadas em nome da religião e fez com que abusos de poder em nome da religião fossem provocados, e isso provocou uma certa debandada. E concomitante a essa realidade, subia a necessidade, as exigências de uma ideia que trouxesse uma concepção espiritualista que respondesse às necessidades das pessoas, porque as pessoas perguntam e querem saber, e não adianta apenas nós impormos uma ideia de fé, pura e simplesmente por imposição, sem dar as devidas explicações, porque a pessoa racional, a pessoa de ciência que busca uma ideia de fé, essa pessoa, ela quer ter explicações.
Se ela tiver explicações lógicas, ela então vai abraçar aquela fé. Se ela não tem essas explicações, ela então foge dessa fé e adentra numa ideia materialista. Já que a fé não traz explicações que eu quero, então eu não quero uma religião. O que é até compreensível, de certa forma, para as pessoas. Alguém que não tem uma exigência maior a nível intelectual, a pessoa aceita aquilo que lhe ensinam. Alguém que tem um espírito crítico maior, essa pessoa vai fazer perguntas, vai debater, vai discordar, vai questionar. E a religião tem que ter a capacidade de dar essas explicações. Se ela não der, a pessoa é empurrada para o materialismo. É necessário, portanto, que as religiões se capacitem para essa realidade, que as religiões sejam prontas a responder conceitos. E o materialismo, então, foi o auge, o século XIX foi o auge dessa concepção materialista, tanto que uma das correntes filosóficas e políticas mais famosas da nossa história, que foi aquela que nasceu na filosofia de Marx e de Engels, eles que analisavam os conflitos de classes, as lutas entre as diferentes classes da sociedade, eles, ao estudarem a trajetória da humanidade e perceberem como que a luta de classes e os conflitos sociais fizeram a nossa história, eles deram o nome dessa trajetória de lutas e conflitos sociais que a humanidade viveu, deram o nome de materialismo histórico, também desdobrado nas propostas do materialismo dialético e mecanicista, numa perspectiva de tentar explicar, através dessas lutas a nível das conquistas materiais, a proposta de uma grande concepção de vida, para onde nós estamos indo, por que vivemos dessa forma e o que estamos fazendo. Filósofos materialistas naquela época escreviam inúmeras obras. Tudo isso se levava a uma turbulência intelectual que a humanidade vivia. E, naturalmente, as religiões havia uma grande necessidade, e os religiosos também naquele período incomodados, havia uma grande necessidade de se trazer explicações, de sanar essas deficiências, essas debilidades intelectuais. E foi nesse ínterim que surgiu a nossa tão querida doutrina espírita. A doutrina espírita veio ao mundo. A doutrina espírita veio ao mundo naquele período do século XIX, no meio dessa turbulência intelectual, no auge desses conflitos ideológicos, e ela veio dar à humanidade exatamente aquilo que a humanidade precisava: explicações lógicas. O Espiritismo trouxe explicações lógicas em um tripé: filosofia, ciência e religião. Enquanto as religiões eram apenas religiões e as ciências eram apenas ciências, a filosofia era apenas filosofia, o Espiritismo apresentou uma doutrina que constituía esses três campos. Ao mesmo tempo, a filosofia é ciência e é religião. Isso fez com que abarcasse todas as doutrinas da humanidade e projetasse luz nos mais diversos questionamentos que qualquer pessoa poderia ter, desde a pessoa mais simples do ponto de vista intelectual, até as pessoas mais exigentes, do mais capacitado quadro acadêmico do mundo universitário. O Espiritismo era capaz de trazer as devidas explicações. Isso fez com que o cristianismo redivivo de Jesus desse ao mundo, agora, sob a presença da doutrina dos espíritos, trouxesse as explicações mais lógicas e mais perfeitas que o mundo já viu, não desmerecendo qualquer outro tipo de crença, apenas como, até porque todas as religiões são importantes para a humanidade e todas elas são irmãs, mas o espiritismo era a consequência de uma culminância histórica. Era a consequência de um processo. E esse processo de evolução moral e de evolução intelectual que a humanidade atravessou até aquele período e continua atravessando, culminou na doutrina dos espíritos. Culminou nesse período com a chegada do espiritismo, explicando toda a realidade que a humanidade precisava para a sua devida redenção a nível intelectual, a nível também moral. Feito isso, o espiritismo ele surgia como um contraponto à filosofia materialista. Tanto que Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, chegou a dizer em determinado momento:
o Espiritismo é o maior adversário do materialismo. Porque o materialismo é a negação de tudo a nível espiritual. E o Espiritismo, ele não apenas prega o lado espiritual. O Espiritismo, ele comprova o lado espiritual. Quando a gente prega, nós atendemos ao coração de quem tem crença. Quando comprova, se atende o coração daquele que é o homem de ciência, daquela pessoa voltada para o lado científico. O Espiritismo não apenas fala, ele prova aquilo que ele diz. Isso, então, fez do Espiritismo o maior adversário do materialismo. Isso fez o Espiritismo matar a morte, como se diz simbolicamente. O Espiritismo matou a morte. A morte não existe mais. Por quê? Porque a doutrina espírita, através da mediunidade, através da reencarnação, através das comunicações espirituais, ela conseguiu provar a realidade do espírito e de que a vida continua. E de que a vida continua após a morte. A vida continuando, e isso comprovado, a nossa realidade espiritual está já mais do que clara, mais do que comprovada, mais do que presente, e a morte, então, morreu, como se diz simbolicamente. Não existe mais a morte, só existe a vida na Terra enquanto nós estamos. Quando morremos, o corpo se acaba e o espírito sobrevive e a vida continua. Então a vida, ela existe sempre, no corpo ou fora do corpo. O corpo um dia acabará, mas a vida permanecerá. É necessário, portanto, que essa compreensão de imortalidade, de vida constante após a morte, seja cada vez mais presente e essa ideia de espiritualidade de vida eterna cada vez mais se fundamente na sociedade como a grande redenção na compreensão humana sobre a realidade da vida. Isso, meus irmãos, é uma tarefa de todos nós, criar uma consciência de imortalidade em nós, primeiramente, e posteriormente naqueles que estão ao nosso redor. Essa consciência trará a redenção da humanidade e a transformação moral que o mundo necessita, que o mundo precisa para atingir a verdadeira felicidade que nós pregamos, imaginamos e desejamos que o mundo possua, essa consciência para a felicidade real. Agora, em setembro, nós estamos atravessando o mês da valorização da vida. O setembro, chamado Setembro Amarelo, em combate ao suicídio. Por quê? O suicídio cresceu muito nos últimos anos. E isso possui muitos fatores. Muitos fatores. O suicídio pode ser por causa da depressão. A depressão conduz ao suicídio no seu estágio mais avançado. Por isso a importância do tratamento. Problemas financeiros, problemas afetivos, problemas emocionais, os mais variados, conduzem as pessoas, síndromes as mais variadas, podem conduzir pessoas à prática do suicídio. O nosso recado é, seja qual for o seu problema, ele tem solução. E se você não consegue solucioná-lo sozinho, busque ajuda. Todo problema possui solução. Se nós não sabemos a solução, busquemos ajuda e a solução virá. Deus não dá um fardo mais pesado do que a pessoa possa carregar. Nunca. Se Deus nos deu um fardo, uma prova, nós somos capazes de carregá-la, mas Deus quer que nós peçamos ajuda e nos unamos às pessoas, aos amigos queridos, à família, às pessoas mais próximas. Então, unamos-nos e nessa união iremos triunfar. Esse triunfo é uma mensagem religiosa. Queiram ou não aqueles que são adeptos do materialismo, esse triunfo, ele é uma vitória religiosa. Embora haja também, repito, pessoas muito boas que fazem belos trabalhos e que não têm religião. Mas há de se convir que a crença em algo superior, a confiança na espiritualidade maior, a confiança num Deus todo-poderoso e a confiança na vida após a morte, dão-nos o consolo, a alegria e a perseverança que sem essa crença não seria possível que nós a tivéssemos. Imaginemos alguém cujo parente morreu, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho, alguém faleceu. Imagina nós chorando a morte de uma pessoa querida, que todos nós choramos, o que é algo muito natural. Para aquele que crê na vida após a morte, sabe que aquilo é transitório,
e que um dia nós vamos nos reencontrar no além. Isso dá um consolo muito grande. Para aquele que nada crê, ele olha o corpo e para ele tudo se acabou. E isso é aterrador. Saber que pessoas queridas que eu amo, nunca mais eu verei novamente. Nunca mais eu poderei ver. Nunca mais poderei sorrir junto, sentir o calor da presença. Isso é aterrador. Ao passo que a crença em algo após a morte, na vida imortal, nos dará alegria, consolo e o entusiasmo para superar o momento difícil da morte, sabendo que um dia, quando nós formos para o mundo espiritual, iremos também nos reencontrar, se formos merecedores naturalmente, se fizermos o bem, se tivermos uma vida digna, iremos reencontrar os seres queridos no mundo espiritual. Essa certeza traz uma alegria única, ímpar, para o nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, corrige as nossas ações. Porque o materialismo per se, o materialismo por si só, puro e simples, conduz a uma vida muitas vezes desregrada. Não é uma regra isso, não são todos, mas conduz muitas vezes a uma vida desregrada. Porque se a pessoa não acredita em nada além da morte, ela só acredita na matéria. E se eu somente acreditasse na matéria, por que não desfrutar de tudo que a matéria me oferece? Por que não desfrutar de todos os prazeres materiais se isso não terá consequências espirituais? Então eu posso me entregar ao prazer a todo custo, porque nada terá depois. Essa consciência, essa ideia, infelizmente, da prática da entrega exacerbada aos prazeres materiais, faz com que seja uma consequência da teoria materialista. Uma consequência natural. Vamos fazer uma suposição. Supondo que eu saiba, eu, por exemplo, tenho 38 anos hoje. Eu saiba que eu vou morrer daqui a um ano, um exemplo, com 39. Ou, em outro momento, eu saiba que eu vou morrer aos 90. Olha, se eu sei que eu vou morrer daqui a um ano, os amigos, muitos que forem materialistas, poderão dizer: Eduardo, vive a vida. Faz o que você quiser, compre o que você quiser, se diverte como você quiser, vive a vida de qualquer maneira. Porque em um ano somente você pode fazer o que você desejar. Aproveite a vida, como se aproveitar a vida fosse apenas curtir as coisas materiais. Agora, supondo que eu vou morrer com 90, os amigos jamais me diriam isso. Porque sabendo que eu terei uma vida muito mais longa, o que os amigos diriam? Ou eu mesmo pensaria: vou cuidar do meu futuro, vou procurar me preservar, vou procurar cuidar da minha vida financeira, vou procurar cuidar da minha saúde para ter uma velhice mais disposta, mais tranquila, mais saudável, porque eu sei que terei uma vida mais longa. Ora, é isso que o pensamento espiritual nos traz. O materialismo, ele diz que a vida vai acabar na morte. Ou seja, daqui a alguns anos, não sabemos quando morreremos, pode ser hoje, pode ser daqui a 100 anos, mas de qualquer forma saberemos que vai acabar. O materialismo faz esse convite. Olha, você morrerá, logo aproveite a vida o máximo possível. A ideia espiritualista, a ideia religiosa, a ideia espírita, é como a ideia da pessoa que vai morrer aos 90 anos, ou seja, a longevidade. Eu vou viver espiritualmente, eu sou imortal, então eu tenho que me cuidar, eu tenho que me preservar, eu tenho que cuidar da minha vida, da minha existência, dos meus valores. Fazer isso é entender uma realidade que nos convida à vida moral, que nos convida à vida espiritual. Hoje o que nós vemos na sociedade, em grande parte o que nós vemos na sociedade, é fruto dessa concepção materialista. É fruto disso. A corrupção, por exemplo. Aqueles que se entregam à corrupção, não apenas na política, mas em qualquer local. Aqueles que se entregam à corrupção, ou ao adultério, ou a qualquer tipo de comportamento moral indevido. São pessoas que não têm dentro de si uma ideia espiritualista bem entronizada, uma ideia de espiritualidade bem compreendida. Porque se o tivessem, não teriam esse tipo de comportamento. A pessoa pode até dizer que crê, a pessoa diz que crê, mas essa crença não lhe toca o coração e não muda o seu comportamento. Porque dizer que crê, a maioria das pessoas diz. Se nós perguntarmos pela rua, a cada 100 pessoas, 99 acreditam em Deus e na vida após a morte.
A maioria esmagadora da sociedade. No entanto, não basta apenas a crença. Porque de que adianta a crença se ela não muda o meu comportamento? Se 99% da população acredita em vida espiritual e acredita em Deus, como é que nós vemos tantos problemas na sociedade? Ou ninguém venha me dizer que são os materialistas apenas que roubam, que matam, que cometem crimes, que cometem corrupção, que cometem adultério, que são violentos. São apenas os materialistas que fazem isso? Olha, se nós perguntarmos pela sociedade, a maioria das pessoas, como dissemos, tem crenças espirituais. Se perguntarmos para os políticos que se corrompem, para os maridos ou as esposas que traem, para as pessoas que se corrompem no dia a dia, nas suas profissões, a maioria tem religião, a maioria tem crenças. E por que fazem isso? Porque essa crença ainda não lhes tocou o coração. Porque essa crença ainda não lhes tocou o coração. Essa crença ainda não foi o suficiente para mudar a sua postura. E exatamente para não mudar a sua postura é que está superficial. Ou seja, a pessoa, nos lábios, ela tem uma crença espiritual, mas na prática ela tem uma crença materialista. A sua prática é de consequência materialista, embora as suas palavras sejam de espiritualidade, seja espiritualista. Então é necessário crer, mas fazer com que a nossa conduta reflita o que nós acreditamos. Fazer com que a nossa conduta reflita o que nós dissemos nas palavras. Se eu digo que eu acredito na vida após a morte, eu tenho que viver de acordo com essa vida, com a minha crença na vida após a morte. Se eu digo que eu sou um cristão, eu tenho que praticar aquilo que Jesus ensinou. Porque se eu nego auxílio ao meu próximo que precisa de mim, se eu trato mal as pessoas de forma violenta, de forma maledicente, de forma criminosa, como que eu posso me dizer cristão se eu não vivo os ensinamentos daquele que eu sigo? Nas crenças que nós possuímos. Quais são as nossas crenças? E aquilo que eu creio tem que se refletir no meu comportamento, tem que se refletir na minha conduta. Ora, todo esse comportamento negativo que citamos, ele é fruto dessa crença não vivida. E é necessário ter uma crença que se vive. Quantos religiosos que se corrompem dentro de instituições religiosas, que exploram a fé das pessoas, que mentem, que desviam, que roubam, estão tendo comportamentos materialistas. Nunca esse comportamento seria aprovado por Jesus. Ou como se diz na tradição religiosa, são ovelhas em pele de lobos, ou lobos em pele de ovelhas, enganando a população. É a minoria, graças a Deus, porque a maioria é de pessoas boas. Mas essa minoria acaba fazendo muito barulho e aparecendo muito e prejudicando muita gente. Não são verdadeiros cristãos, não são verdadeiros religiosos. Tem a religião nos lábios, mas não tem no coração. Essas pessoas são materialistas no comportamento. O comportamento delas é materialista. E por ser materialista e provocar tantos desastres a nível moral, não merecem a nossa consideração. Vemos o valor de uma pessoa não é pelo que ela prega, é por aquilo que ela faz. Observemos o valor das pessoas não é pelo que ela diz, é pelos exemplos que ela deixa. O que as pessoas dizem pode ser até bonito, pode ser interessante. Podemos aprender muito com o que os amigos falam, com o que palestrantes dizem, com o que escritores escrevem, aprendemos muito. Mas admiremos as pessoas, acima de tudo, pelo que elas são, pelo bem que elas fazem, pela sinceridade das suas palavras, pela sinceridade dos seus ensinamentos, pela qualidade moral da sua conduta, em prezar por aquilo que ensinam. É aí que nós vemos o valor das pessoas, o exemplo do bem que elas deixam, que elas praticam no dia a dia, o bem que espalham, que prodigalizam na terra. Isso é que nós devemos procurar cultivar esse bem, esse amor, essa caridade incessante, essa paz. Aí sim, o nosso comportamento será de espiritualidade e não de materialidade. Façamos com que isso seja presente em nossas vidas cada vez mais.
E quando nós temos a ideia de espiritualidade em nós, o pensamento muda. A ideia muda, o comportamento muda. Agora, quando não se acredita em nada, vive-se de qualquer maneira. Como está acontecendo com a pandemia. Quantas pessoas que não estão acreditando na pandemia, que acham que ela não existe. E por achar que não existe pandemia nenhuma, essas pessoas estão pela rua, sem máscaras, sem cuidados, envolvidos em aglomerações, porque não acreditam na pandemia, estão andando por aí. E muitas vezes são elas que estão transmitindo para outros e não o sabem. Com todo o respeito que nos merecem. É o que a ciência está nos ensinando, não é opinião pessoal. É o que a ciência está demonstrando. Como não acreditam na pandemia, vivem dessa forma e acabam muitas vezes prejudicando a outrem. O mesmo acontece com as nossas crenças. Se eu não acredito em nada, eu então vou me comportar de qualquer maneira. Porque não há uma ideia espiritual que me recomende um comportamento moral. A partir do momento que eu acredito, que eu sei, eu então passo a ter um comportamento muito mais saudável, muito mais correto, quando aquilo toca o meu coração. Como dissemos, há muitas pessoas que a crença está apenas nos lábios, mas são materialistas no comportamento. É necessário que a crença nos toque o coração. E ao tocar o coração, essa crença, ao tocar os nossos corações, vai mudar o comportamento. Por isso que Kardec dizia, o verdadeiro religioso, o verdadeiro espírita, é tocado no coração. Porque muitos apenas ouvem sons. É um músico que ouve sons, mas não se deixa comover com a música. Outros ouvem a música, se deixam comover com ela, são tocados no coração. E a partir dali a fé se lhe torna inabalável. É a religião que nós ouvimos e se deixarmos tocar o coração, ela então se tornará inabalável no nosso comportamento. Até porque, muitas vezes, meus irmãos, é o sofrimento que vai nos conduzir a Deus. Quantas pessoas que brincam, eu lembro na minha época de faculdade, alguns companheiros que brincavam, até professores, que diziam, eu sou ateu, graças a Deus. Era uma forma jocosa, brincalhona de se dizer, mas a crença em Deus é tão presente que até nessas pessoas que dizem não acreditar, a crença existe, mesmo que latente, mesmo que em semente dentro da pessoa, mas existe a crença, a ideia de um ser superior que está acima de todos nós. Quando nós olhamos quantas pessoas que afirmam não possuir crença nenhuma, até o momento em que chega o sofrimento. Quando o sofrimento bate a porta, quando morre um ser querido, quando vem uma doença grave em si mesmo ou em algum ser querido próximo. Em uma situação um pouco mais difícil que a pessoa esteja vivenciando. Quando isso acontece, muitas vezes a pessoa se volta para Deus. Muitas vezes a pessoa se volta para Deus. Na hora da dor, na hora do sofrimento, é que muitas vezes nós nos voltamos para o Senhor. Por que esperarmos o sofrimento para nos voltar a algo superior, se podemos nos voltar a Ele nos momentos em que está tudo em paz? Porque a humanidade precisa sempre da dor, da doença, do problema, quando ela podia cultivar isso naturalmente e cultivar essa tranquilidade, essa paz, essa alegria de viver, esse amor constante e incessante que nós devemos procurar cultivar a todo momento. Poderíamos fazer isso naturalmente. As filosofias orientais, religiosas orientais, falam da prática do silêncio interior para conduzir a Deus. A filosofia do Tao, o caminho feito do silêncio interior. Não se preocupar com o julgamento do próximo, mas ao mesmo tempo não julgar a ninguém. Desenvolver o poder interno, ou seja, acima de tudo há o poder de Deus, mas abaixo dele há um poder pessoal que cada um de nós tem, que deve ser utilizado para o bem da humanidade. O silêncio interior desenvolve esse poder. Enquanto estamos gritando, nos agitando, nervosos, agitados, falando o tempo todo, nós estamos em contato com as tribulações do mundo. Quando silenciamos, a paz vem. E a paz traz poder de realização, traz capacidade de mudança.
de silêncio interior. Isso nos conduz ao bem do próximo. Por isso a importância da oração. Por isso a importância da meditação. Por isso a importância e a necessidade da prática da caridade, do auxílio ao próximo. Allan Kardec colocou no Espiritismo como ensinamento maior que fora da caridade não há salvação. É a mudança pessoal. Quando cultivamos esse silêncio interior, desenvolvemos o nosso poder pessoal e mudamos para o mundo. E ao mudar para o mundo pela oração, pela vivência da caridade, pela meditação, ao mudar nós mesmos, primeiramente, mudamos o mundo à nossa volta. É necessário mudar a si próprio. Alguns companheiros podem estar pensando, mas isso é óbvio, Eduardo, sempre ouvimos isso. Sim, é óbvio, mas é imprescindível que essa mudança seja real. A meditação nos conduz a isso, a reflexão nos conduz a isso. Certa vez, um discípulo perguntou a um mestre budista, a um mestre do budismo, falou: mestre, é possível controlar todos os fenômenos da vida? Eu gostaria tanto de controlar a vida. Por exemplo, eu não sei o que vai acontecer. Eu posso morrer daqui a 100 anos. Eu posso morrer daqui a 100 anos, como posso morrer amanhã. Eu posso sair daqui agora, tropeçar e acontecer alguma coisa comigo. Eu posso ficar muito rico, como posso perder tudo que eu tenho. E isso me deixa inquieto. Como é que eu faço para controlar os fenômenos da vida? É possível isso? Eu acho que não é possível, né, mestre? E o mestre disse, sim, é possível você controlar a vida, dentro das suas possibilidades. Ele falou, mas como? O mestre disse, vou lhe dar um exemplo. Se nós pudéssemos forrar toda a terra com couro, você pisaria sempre do couro de forma tranquila, não haveria pedras, não haveria buracos, não haveria tropeços. A terra toda estaria lisa, forrada com couro, você pisaria no couro e andaria muito tranquilamente, não é verdade? Ele disse, sim, é verdade. Eu poderia caminhar muito mais tranquilo, muito mais sereno, muito mais confiante. Mas, mestre, não é possível forrar a terra inteira com couro. E o mestre disse, não é possível, é verdade. Mas você pode usar chinelos de couro ou sapatos de couro, o que seria a mesma coisa. E aonde você pisar, você estará pisando no couro. O que ele quer dizer com isso? Nós não podemos controlar os fenômenos da vida, porque Deus está acima de tudo. Mas nós podemos ter o nosso controle pessoal sobre a vida. E aí sim, o poder de Deus exerce sobre nós e o nosso poder pessoal está em ação. Eu não posso forrar a humanidade inteira com couro, mas eu posso usar sapatos de couro. Eu não posso mudar tudo à minha volta, mas eu posso mudar a mim mesmo. Se eu quisesse ver o mundo inteiro de azul, não seria possível pintar o planeta de azul. Mas se eu colocar um óculos de lente azul, eu vou ver tudo azul. Então não preciso mudar a humanidade. Mudando a mim, eu posso adquirir segurança, tranquilidade, confiança para prosseguir. Então, acima de tudo, reina o poder de Deus. E abaixo dele está o nosso poder pessoal, a nossa capacidade em se organizando, se planejando, sendo educado, sendo caridoso, sendo tranquilo, sendo correto, andar em sapatos de couro para poder caminhar de forma tranquila e serena, sem medos, sem preocupações, sem receios descabidos, sem dúvidas, sem conflitos, de forma serena, olhando a tudo e a todos como irmãos, respeitando todas as formas de vida e amando a todos como Jesus nos ensinou. Por isso que Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, tinha a constante preocupação de criar uma consciência de imortalidade. O tempo inteiro Jesus ensinava sobre a vida futura, sobre a vida após a morte, sobre a imortalidade, sobre a espiritualidade, sobre a vida contínua, sobre a eternidade do Espírito. O tempo inteiro nosso Senhor ensinava isso. Por quê? Porque ele sabia que essa era uma condição sine qua non para a nossa boa caminhada na Terra. Porque tendo a certeza verdadeira de que nós iremos viver após a morte, o materialismo morre. E junto com o materialismo morrem as paixões, os vícios, os crimes, morre tudo aquilo que é de ruim na Terra. E vive apenas o que é certo, o que é bom, o que é justo, o que é nobre.
graças a essa crença, a essa certeza, a essa vivência espiritualista. Então Jesus quer isso. Ele ensinou a todo instante uma consciência de espiritualidade e a vivência da caridade. Se nós criarmos essa consciência de espiritualidade em nós, de imortalidade, e ao mesmo tempo da prática da caridade, como Jesus nos ensinou, porque fora da caridade não há salvação, nós estaremos matando o materialismo e fazendo prevalecer a vida, valorizando a vida cada vez mais. E aí aquilo que compromete a vida não será mais vivenciado: o suicídio, o aborto, a pena de morte, os crimes, a violência, tantas e tantas coisas que desmerecem a excelência da vida. Quando nós agimos com caridade e com ideia de imortalidade, tudo então, esses problemas vão se desfazendo e a vida se torna cada vez mais bela, mais feliz, mais brilhante, mais realizadora. Isso, meus irmãos, é o que nós precisamos criar, essa consciência dentro de nós. Criemos essa consciência em nós. Façamos com que o amor esteja presente. E a doutrina espírita, o espiritismo em nós, assim como todas as demais crenças, se houver companheiros de outras crenças nos escutando, todas as religiões unidas na vivência da caridade, na crença em Deus, acima de tudo, esse amor verdadeiro e puro transformará a humanidade para melhor, porque somos espíritos imortais e como espíritos imortais nascemos para ser felizes e para fazer o bem. Era esse o nosso recado da noite de hoje, meus irmãos. Eu queria agradecer muito o carinho da presença de todos. Como de hábito, nós sempre fazemos agradecimentos às casas presentes. Eu queria agradecer ao Centro Espírita Isaac Lima, que se fez presente, ao Grupo Espírita Missionários da Luz, nossos irmãos queridos dessas casas, ao Grupo Kaja Krishna, lá de Muriaé, Minas Gerais, ao NELD, Núcleo Espírita Leão Denis, aqui mesmo de Campo Grande, a Associação Espírita Irmã Nilza é Amor, daqui também de Campo Grande, aos nossos irmãos do Centro Espírita Luz e Verdade, da nossa casa querida, e a todos os demais que porventura não citamos a instituição, nos perdoe, porque não é possível citar todas e muitas vezes foge ao nosso controle a presença, mas agradecer a todos vocês que estão presentes conosco. Levem esse carinho, esse abraço, essa fraternidade que as nossas reuniões nos concedem para seus lares e sejamos todos felizes. Nós, aproveitando para divulgar, nós temos em nossa casa sempre o grupo de iniciação ao Espiritismo, que é um grupo online onde se debatem temas relacionados à doutrina espírita, temas relacionados à doutrina espírita, e em alguns dias a pessoa reflete, debate e vai aprendendo essas temáticas. E nós temos esse grupo, ele funciona todas as quartas e sextas, das 19 às 20 horas, e aos domingos, de 10 às 11 horas. O link está no nosso site, www.selv.org.br. Acesse lá e participe do grupo, que é muito bom. E se inscreva no nosso canal, curta, ative o sininho, compartilhe para ajudar a casa a crescer, a doutrina, acima de tudo, a crescer. Ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo carinho da presença. Nós vamos fazer a nossa prece de encerramento. Bom e amado Mestre Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais um momento de paz, de harmonia e de tranquilidade. Que teu amor nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, que a tua paz se faça entre nós. E que Deus, em sua infinita misericórdia, possa abençoar a todos, Mestre, especialmente os que mais sofrem, dando consolo, saúde, harmonia interior. Aqueles que sofrem, que não têm alegria de viver, que estão desanimados com a vida, que possam receber pela nossa oração o bom ânimo, a alegria, o entusiasmo para viver, porque tudo passa e só o amor permanece. Abençoa a todos, Senhor, fortalecendo-os a fé, a esperança e a caridade, para que vivamos com coragem e amor no coração. Sê conosco, Senhor. Muita paz e muito obrigado por tudo. Graças a Deus.